Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Nova Luz. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. O som está bom? Tudo ok? Já vi que entrou aí várias pessoas, né? Quem quiser compartilhar a live, fique à vontade, né? Seria interessante compartilhar desde o início. E como sempre, no finalzinho a gente vai fazer umas vibrações. E quem quiser pode colocar uma água fluidificada. Para fluidificar, né? De preferência um copo para cada pessoa da casa. Eu convido a todos para nós fazermos uma prece. Então, vamos desprender da correria do dia a dia, sintonizar aqui com o nosso trabalho de estudo edificante, pedindo a Deus, permita que os seus emissários, os bons espíritos, permaneçam conosco, nos inspirem, dirijam o nosso trabalho para que tudo corra em paz, em harmonia. Em nome deles, em nome de Jesus, nosso Mestre, iniciamos mais um trabalho aqui. Que assim seja. Vamos abaixar o som. O assunto que nós estamos vendo é sobre o medo, né? O medo é um capítulo do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. Ela tem uma série de livros psicológicos, são 12, e esse que nós estamos estudando é o Homem Integral. Na terça-feira passada, nós vimos uma parte já sobre o medo e hoje nós vamos encerrar. A qualquer momento que alguém quiser fazer algum comentário, viu? Alguma pergunta, fique à vontade. Diz Joana de Ângeles, essa é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivaram os seus medos de origem atávica e de receios ocasionais. Então, embora sempre a humanidade teve problemas, né, o contexto social do mundo em que vivemos, um mundo ainda de provas e expiações, sempre gera insegurança e gera medo. Mas hoje, em particular, que nós estamos numa fase de transição do mundo de provas e expiações para a regeneração, as pessoas estão muito amedrontadas exatamente por estarem despreparadas. Então nós estamos numa fase em que há muita liberdade, as discriminações estão cada vez menores e as pessoas com liberdade acabam ficando receosas de assumir as responsabilidades. Antigamente, com uma educação mais austera, as pessoas tinham o conforto da responsabilidade cair sempre às pessoas que dirigiam, seriam os pais, os patrões e assim por diante. Mas hoje em dia, como cada um tem que assumir a sua responsabilidade, o medo acaba sendo uma constante maior do que foi em outras épocas. O excesso de tecnicismo, diz Joana, com a correspondente ausência de solidariedade humana, produziram a avalanche dos receios. Então, cada vez mais nós temos tecnologia, por um lado, e falta de solidariedade de outro. O ideal seria que a inteligência caminhasse junto com a moral. Mas quando isso não acontece, por mais conforto material que você tenha ao seu redor, fica faltando alguma coisa. Essa imagem que eu coloquei aí é a cidade do Google, que já está sendo construída. Então nós vamos ter cidades cada vez mais modernas, com tecnologia, com meio de transporte, de comunicação, né, com facilidades incríveis. Mas aí vem a pergunta, essas cidades maravilhosas vai ser para todo mundo ou só para algumas pessoas, para alguns privilegiados? Então, quando o nosso planeta tiver evoluído e todo mundo tiver acesso, pelo menos, a um mínimo de conforto,
a segurança vai visitar todos os lares. Mas nessa fase de transição, onde poucos vivem isolados numas ilhas, né, sociais, podemos dizer assim, outros ficam em guetos, em lugares insalubres, passando necessidades, e o medo então passa a ser uma constante. Então, para que o medo suma da população, o que seria necessário é que tivéssemos uma sociedade mais justa, de direitos, de oportunidades, e assim nós ficaríamos mais tranquilos. Mas a diferença das classes sociais, principalmente nos países menos desenvolvidos como o nosso, é muito grande, e aí o medo acaba imperando. Urge uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta, um reestudo da coragem para imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Uma grande prova do desequilíbrio da nossa sociedade ainda são as guerras. Eu até fui fazer uma pesquisa de quanto se gasta com armamento bélico no mundo inteiro e descobri a soma de US$ 1 trilhão por ano. Então esse dinheiro, se não houvesse a necessidade de uma nação se defender da outra, investido na educação, na saúde, quantos benefícios trariam e quanta paz traria às outras pessoas. Já esse dinheiro gasto no armamento bélico é ao contrário. Então as pessoas ficam inseguras, né? Sempre a possibilidade de uma guerra, e isso traz um medo muito grande. Eu estou vendo aqui o chat, né? Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele ir para cima aqui. Muito bem. O pessoal só está dando boa noite por enquanto. Eu acho que você tem mais conversa para baixo. Acho que tem uma barrinha de rolagem lá. Desculpa, a Letícia está me assessorando aqui. Agora sim. Normal som. Celular ok, sobrancelha ok. Muito bem. Continuando, embora existam todos esses fatores aí no contexto da nossa sociedade e que gera medo, diz Joana também, todavia é no cerne do ser, o espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida que é o medo. Então, se a gente for procurar a causa dos medos, muitos deles, a causa está nessa vida e nós até temos uma condição mais tranquila de detectando, lutar contra ele. Mas muitas vezes o medo é uma fobia que seria um medo sem o conhecimento da causa. E aí, para conhecer a causa desses medos, só elevando o pensamento e descobrindo que somos espíritos imortais, que existe a reencarnação. Se a gente for ver a maioria dos medos, né, os maiores medos do mundo, diz que nós temos 7 grandes medos, né? O 7º seria medo do escuro. Então, muitas pessoas têm medo do escuro. Aí, no caso, seria fácil resolver, é só acender uma lâmpada, né? Então, se você tiver uma criança em casa com medo do escuro, você põe um abajurzinho lá, uma lâmpada fraquinha e já resolve, né? Tem pessoas que têm medo de inseto. E o medo de inseto já é um problema muito grande, né? Eu já vi pessoas com medo de animais, né? De gato, por exemplo, né? Então aí você tem que fazer uma terapia para resolver esse problema. Tem pessoas que têm medo de sangue, esse seria o 4º maior medo. Medo de altura também está em 3º lugar. Em 2º lugar está o medo de falar em público. Então, por mais que as pessoas tenham as possibilidades de conversar uma com a outra, e falam bastante, às vezes até, mas quando chega o momento de falar em público, as pessoas têm medo. Mas no caso, o medo de falar em público, por exemplo, não é difícil de resolver. Até tem uma frase que diz assim: os poetas nascem prontos e os oradores se fazem.
Então, por mais difícil que pareça falar em público, é pura técnica. Se você se preparar, você acaba conseguindo falar em público. Uma coisa interessante sobre medo de falar em público, eu que tenho o hábito de falar em público, é que sempre que você vai começar uma explanação, você tem medo. Até teve uma entrevista uma vez com o Cid Moreira, que por muitos anos foi o âncora do Jornal Nacional, e ele confessou que sempre antes de começar o Jornal Nacional, quando ele dizia boa noite, ele tremia, ele ficava tremendo, e demorava uns 2 minutos para passar essa tremedeira. Não dá para a gente imaginar, né? Ele, um grande jornalista, fala muito bem, e ele tinha medo. Então, medo, quando você vai começar, por exemplo, uma explanação, é uma coisa natural. Mas se você se preparou, se você conhece o assunto, se você tem um encadeamento lógico do que você vai falar, com começo, meio e fim, o medo ele se dissipa nos primeiros minutos. Normalmente é nos primeiros 2 minutos que acaba o medo. Até nos cursos de oratória, dizem que se você levantar a cabeça, respirar profundamente e colocar esse medo na voz, você até começa melhor a palestra e o medo se dissipa. E então o medo de falar em público seria o segundo. E o primeiro, qual que vocês acham que é o primeiro maior medo da humanidade? Vamos ver se vocês respondem aí. Eu só com delayzinho, tem que esperar falar. Ninguém arrisca aí o maior medo do mundo? O Ademir já matou a charada? Não, ele falou ansiedade. O medo é gerado pela ansiedade. Pela ansiedade. Ainda não perguntou aqui, não. Tá com delay ainda. Ah, sim, isso. A Baby... A Babi. Bárbara. Bárbara. A Bárbara já falou que é a morte, realmente. Só que a morte, para o Espiritismo, não existe. Então, mesmo a morte, nós temos condições de diminuir o medo, o pânico, porque sabendo que nós somos espíritos imortais, apenas o corpo é que morre. Nós desencarnamos. Como diz Leon Denis, né? Nós nos mudamos. Então, assim como às vezes um filho vai fazer uma faculdade, se muda e você continua o contato com ele, não é o fim do mundo. Para a morte do corpo físico é a mesma coisa. As pessoas desencarnam e nós podemos continuar conversando com elas. Várias pessoas acertaram. É que cada um acaba assistindo num segundo diferente. Né? Isso, então todo mundo acertou aí, é o medo da morte. Até teve uma espírita aqui que disse medo de desencarnar, né? Perfeito. Então vamos ver aqui a causa real de muitas fobias, né, que seria o medo inexplicável. Os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para posterior regularização. Então, muitas vezes, aquela fobia, aquele medo inexplicável e que você não encontra a causa nessa vida, a causa está em outra vida. Então, é algum erro que você fez que ainda está por harmonizar. Ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdiduras perversas, homicídios programados com requintes de crueldade, traições infames sob disfarces de sorrisos, porque muitos dos erros que nós fazemos, só nós e Deus é que sabe. Então, como nós vivemos num mundo material, de aparências, se as pessoas não verem nós fazendo o erro, acaba sendo o crime perfeito para o mundo. Então, só nós e Deus é que sabemos daquele erro. Mas, intimamente, nós sempre vamos ser cobrados. Embora, às vezes, conseguimos driblar as outras pessoas, né? Ninguém fica sabendo, mas a nossa consciência sabe, e isso se traduz numa espécie de desequilíbrio, no caso, essa fobia, esse medo. Produziram a atual consciência de culpa,
de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal. Outros sim, catalépticos, sepultados vivos, que despertaram na tumba e vieram a falecer depois. Por falta de oxigênio, reencarnam-se vitimados pelas profundas claustrofobias, vivendo em precárias condições de sanidade mental. No caso aqui, se você teve uma experiência dessa em outra vida, foi enterrado vivo, a causa do medo não é você ter tido essa expiação na outra vida, mas certamente se você passou por essa expiação, é que em anterior existência você deve ter soterrado alguém vivo. Quando nós tivemos aquela catástrofe da barragem do Vale, da Vale, né? Nós tivemos um trabalho na terça-feira, até alguns médicos que estão presentes aí podem se lembrar. Nós tivemos um trabalho só dando comunicação de espíritos que desencarnaram lá na barragem, né? Então, no caso, todos eles passaram essa prova. Eles foram soterrados vivos. E, em particular, me chamou a atenção de um espírito que se comunicou e ele estava muito equilibrado e muito feliz. Eu perguntei para ele, mas por que você está feliz, né? Ele falou, olha, eu estou infeliz pela minha família, que sofre o meu desencarne, mas por outra feliz porque eu resgatei um grande débito do passado. Ele foi um fazendeiro em outra vida, numa época bem distante, onde existiam escravos, e teve alguns escravos que fizeram lá uma coisa errada, e para ele dar como é que se diz? Para ele dar um castigo e servir de exemplo para os outros, ele mandou os escravos cavarem um buraco bem grande e depois outros escravos soterrarem os escravos. Então ele ficou vendo todo mundo ser soterrado vivo. E ele ficou com essa dor na consciência muito tempo, algumas existências. E agora aqui no Brasil, nesse problema aí da Vale, do estouramento da barragem, ele resgatou. Então ele foi soterrado vivo, né? E resgatou o débito lá quando ele foi um coronel perverso, né? Então quando você tem uma fobia de alguma coisa física que você passou na outra vida, é que aquilo que você passou, no caso aí ser soterrado vivo, não foi o suficiente. Então você encarnou, passou uma expiação conforme o erro grande que você fez no passado, mas ainda não foi o suficiente. E o medo, então, continua. E aí eu faço outra pergunta para vocês. Então, quando nós viemos com esses traumas de outra vida ainda não resolvido, o que nós poderíamos fazer para resolver o medo? Então, será que vai ser o nosso karma passar a vida toda com medo ou dá para amenizar esse medo? O que vocês acham? Eu espero um pouquinho porque tem um delay. Então eu falo, eu tenho que esperar vocês responder, né? E depois eu falo também. Então a pergunta aqui é o que fazer com as fobias, né? Que a causa está em outra vida. Até o Ademir comentou aqui que no caso da fobia pode ser o trauma do passado, né? Aí o Ademir está dizendo que dá para amenizar, mas como amenizar? O pessoal está esperando aqui a resposta, né? Então nós vamos comentar alguma coisa. A vida nossa, quando nós encarnamos, é toda ela programada de maneira a nós progredirmos e resgatarmos o passado. Então sempre na existência existem possibilidades de você se harmonizar perante o passado. Responderam agora. Ah, fazendo bem, perfeito. Até tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre os erros, né? Como que nós consertamos os nossos erros. Então a primeira coisa é você espiar, né? Então você erra e aí você sofrendo na mesma quantidade do erro que você fez, você vai ter uma consciência de que aquilo está errado, você não deve fazer para todo mundo. Mas o que realmente nos ajuda,
Estou vendo se a turma está falando aqui. Aí começaram a responder. Certo. Ó, a Camila disse terapias diversas. Sim. Ela disse entrar em contato com o próprio medo, acho que através da terapia. Certo. Deixa eu vir para baixo aqui. Até eu não estou lembrando da palavra. Quando é que você faz ao contrário do que você fez na outra vida? Você não resgata. Você... Qual a palavra quando você faz uma coisa contrária ao erro de outra vida? Que seria... Por exemplo, uma pessoa que matou muita gente, ele vai compensar salvando vidas. Então, alguém que subjugou muitas pessoas, ele vai ser humilde, né? Então, dá para você compensar os erros do passado com um determinado bem. E é aí que você equilibra a sua existência. Então, você só sofrer o que você fez sofrer não é o bastante. Aqui falou em ressignificar, exatamente. É mudar, reparar, essa palavra que eu tinha esquecido. Vamos ver quem falou, foi? Quem é essa aqui? É a Bárbara também? A Pri também? A Bárbara falou reparar. Ah, reparação. Isso, é verdade. A palavra que eu queria lembrar é reparação. Duas pessoas aqui falaram, né? A reparação é você exatamente fazer um bem contrário ao erro que você fez. Aí você resgata. Tem um livro de Humberto Campos, não, Leon Denis, que ele, não, Vitor Hugo, chama Do Calvário ao Infinito. Nesse livro é contado a reparação do carrasco de Herodes. Então, aquele que cortou a cabeça das criancinhas lá, ele teve várias existências de expiação, e a última, que é o romance desse livro, conta como que ele reparou. Então, ele veio muito feio, né, com a aparência de como ele cortou a cabecinha das crianças, e ele veio médico. Então, como médico, ele veio médico com especialidade em pediatria, e ele era muito rico. Ele passou toda uma vida se dedicando às crianças, sem o interesse no dinheiro, só em ajudar as crianças. Aí ele reparou. Prosseguindo. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. O medo, em termos de dano para o nosso espírito, é mais ou menos como a culpa e a reclamação. Então, ao mesmo tempo que não ajuda nada, ele paralisa o nosso espírito. No caso do medo, é um pavor, né, que nos dá desarranjos físicos, né, e paralisa a gente para a vida. Então, quem tem uma fobia, um medo muito grande, é interessante procurar um apoio psicológico, uma terapia, para lidar com esse medo, né, conversar e fazer alguma coisa para se equilibrar. No caso aqui, como nós estamos falando de erros do passado, o que nós devemos observar são as oportunidades que ocorrem ao nosso redor para repararmos o passado. Então, sempre que tivermos uma oportunidade de fazer o bem, principalmente quando sentimos que é contrário aos defeitos que ainda existem em nós, aproveitemos essas oportunidades, porque fazendo bem nós vamos nos equilibrar. Eu lembro de um caso no livro Missionários da Luz, das pessoas que estavam tomando o passe. E cada pessoa tomava o passe e recebia conforme o seu merecimento. Mas, em particular, um senhor recebeu um tratamento fantástico, né? E o André Luiz, que estava lá reportando tudo para nós, ele perguntou ao responsável lá pelo passe, no plano espiritual, por que, em particular, aquele senhor recebeu mais que os outros. E aí o responsável disse, é que de todas as pessoas que estão aqui, quem mais absorve os ensinamentos e coloca em prática durante a semana é esse senhor. Ele, no momento, ele tem um vício e ele está lutando contra esse vício e isso o desgasta muito. Mas, por ele ter essa boa vontade, quando ele chega aqui, nós restituímos 100% a saúde dele. Então, ele passava por um check-up espiritual, viam o coração dele, o fígado, a parte
do sistema nervoso, e ele saía novo em folha. E a próxima semana ele ia continuar o trabalho de luta contra as más tendências. Então, se você tem boa vontade em fazer o que é certo, há uma ajuda da espiritualidade muito grande. E no caso aí, se for uma fobia em relação a medo do passado, com certeza esse bem que você está fazendo agora vai te dar equilíbrio. E principalmente os trabalhos que nós temos que fazer, eles são de muitos anos. Então, por exemplo, o seu trabalho material, normalmente tem a ver com o que você veio fazer nessa vida. Então, 20, 30 anos em determinado trabalho, por exemplo, uma professora, então se dedicando aos alunos, 20, 30 anos, nossa, isso faz muita diferença para o seu espírito. Uma mãe que se dedica ao lar, um pai, né, se dedica aos filhos, é o trabalho que nós fazemos no centro. Então são trabalhos efetivos, né, consistentes, que normalmente estão reparando o passado e que vai nos dar harmonia. Então não adianta você fazer um trabalho exterior, sabe, uma reforma íntima exterior e muito superficial. O que realmente vai fazer diferença e te equilibrar para o futuro e mesmo nessa existência são o aproveitamento das oportunidades grandes que você tem na sua vida. Se tiver algum comentário novo, você me fala, Letícia. Tá. Vamos tapar os corações. E vamos aqui à última. A última já. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta e se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. Então, se nós formos pensar, elevando o nosso pensamento, a nossa vida toda é uma oportunidade de desenvolvimento para o nosso espírito. E só que o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa encarna, ela esquece as suas responsabilidades espirituais. Então todos nós temos responsabilidades no trabalho, no lar, no centro espírita, para conosco mesmo, lutando contra más tendências, como nós citamos. E trabalhando nesse sentido, nós nos equilibramos cada vez mais. Mas ao contrário, se você perder o foco do que você veio fazer nessa existência, das responsabilidades que você tem, e você pensar apenas nas coisas materiais, correr apenas atrás de trocar o celular, de trocar o carro, de comprar roupa, de se mostrar para as pessoas, embora estejamos no mundo material e isso tudo é necessário, nós não podemos dar à matéria uma importância maior do que ela merece. Então, se nós, como espíritos imortais, tirarmos o foco do nosso lado imortal, das nossas responsabilidades, e nos voltarmos apenas para as coisas terrenas, nós nos desequilibramos. Porque nós não viemos aqui só para curtir a vida, nós viemos para nos desenvolver. E é aí que muitas vezes, enfrentando os problemas corajosamente, aproveitando todas as oportunidades que nos surgem, nós vamos nos desenvolvendo. Ao contrário, as pessoas materialistas acabam só buscando o prazer e quando os problemas vêm, as dificuldades, elas se desesperam e elas reclamam demasiadamente. Mas já para o espírito consciente da sua responsabilidade, ele entende que tudo é para o seu bem. Então, os problemas familiares, os problemas no trabalho, mesmo na entidade espiritual, ele encara tudo como oportunidade de desenvolvimento e acaba se desenvolvendo e o medo vai se dissolvendo. Então, o que nós precisamos para essa existência é amadurecer e começar a fazer as coisas. E aí sim nós vamos nos equilibrar
e diminuir o medo. Quer dizer, porque o medo é a incerteza, é você não saber o futuro. E quando você faz exatamente o que você programou para fazer nessa existência, aí essa incerteza ela acaba. Algumas pessoas entrando ainda, né? Alguém tem algum comentário para nós fecharmos, que essa é o último slide? Alguma pergunta? Todo mundo sem medo, hein? Todo mundo pronto para enfrentar todos os problemas da vida? Então nós agradecemos a presença de todos. Na próxima semana nós continuaremos no livro O Homem Integral e vamos escolher um outro assunto. De preferência vamos falar alguma coisa ligado, né, aos problemas que nós estamos vivendo aí nessa pandemia. E eu convido a todos agora para nós fazermos uma prece. Vamos colocar o nosso sonzinho aqui. Então vamos acerenar os nossos pensamentos. Já estamos aqui, né, no estudo, tranquilos. Aproveitemos esses momentos para fazermos as nossas vibrações. Primeiramente, pensamos em todo o nosso planeta que está passando esse problema grave da pandemia. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas ansiosas, né? Querendo voltar ao trabalho, voltar à sua vida normal, resolver os problemas. Muitas pessoas desencarnando. Ajuda, Senhor, todos nesse instante. Dê-lhes as forças necessárias para que possam passar esse problema da melhor maneira possível. Mais tranquilos, mais esperançosos, mais fortes. Pensamos também nas pessoas mais perto de nós, né? Nossos parentes, nossos entes queridos. Envolvemos a todos com carinho. Recebam os bons fluidos que nós estamos sentindo aqui. E essa água que nós colocamos para fluidificar, abençoa, Senhor, conforme nosso merecimento, possa ter ali o remédio necessário ao nosso equilíbrio. Assim, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós encerramos o nosso trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos.